Estamos no Bhagavad Gita, comentário Srila Bhaktivedanta Tripurari Goswami Maharaj. Está no capítulo 2, no comentário do texto 56, né? Então vamos lá. As observações de Baladeva e de Bhushana estão em consonância com os sutras. Entretanto, ditas observações não enfatizam a eficácia do Bhakti na hora de remover o prarabdha karma, tal como se tem feito nos comentários dos outros acharyas, né? Baladeva fala mais a respeito do poder do conhecimento nascido do Bhakti, que o poder do próprio Bhakti em si mesmo. A posição do Gaudiya com respeito ao status corporal de um devoto é estabelecida pelo próprio Sri Chaitanya. O corpo de um devoto nunca deveria ser considerado como algo material, ele mesmo é transcendental e composto de substância espiritual. No momento da iniciação, quando o devoto se oferece a si mesmo a Deus, Deus o torna dito devoto igual a ele mesmo. Ele faz que o corpo espiritual do devoto seja igual ao seu. Dessa forma, que o devoto possa ocupar-se em serviço aos seus pés de lótus. Um verso de Chaitanya Charitamrita. Falando a respeito da natureza espiritual do corpo do devoto, Sanatana Goswami narra a explicação de Shiva e Narada no Brihad Bhagavatamrita. Ali Shiva fala de sua própria experiência, declarando que ele não sente necessidade alguma de citar evidências, né, das escrituras para respaldar a sua opinião. Shiva menciona que por beber o néctar da devoção a Krishna, os corpos dos devotos se transformarem em algo espiritual, assim quando alguém, ao beber certas posições do corpo dela, se torna transformado, se vê transformado. Estranho. Bom, o exemplo de Dhruva Maharaj, encontrado nas escrituras, é digno de menção. O Bhagavata se descreve como Dhruva deixou o mundo material e entrou na morada espiritual de Vishnu com o seu mesmo corpo. Vishwanath Chakravarti comenta que este passatempo de Dhruva foi revelado por Deus, né? Tão somente para enfatizar a posição espiritual do corpo do devoto. Ainda que este exemplo não seja a norma, ainda assim deveríamos aprender e apreciar o fato de, inclusive, os corpos dos devotos praticamente adotaram uma natureza espiritual em proporção à sua absorção na prática espiritual. Bom, o corpo do praticante é, por isso, tanto material como espiritual ao mesmo tempo. O mesmo ficando eventualmente espiritualizado por completo, sendo sua suposta morte uma ilusão divina. Portanto, a forma do Senhor que partiu e que tem alcançado o prêmio se torna em si mesma todo um eterno objeto de veneração. Ninguém, a parte do devoto, nem o Gyana nem o Yoga, o corpo de qualquer outro transcendentalista, se encontra completamente livre das qualidades materiais. Esta é a declaração, essa opinião, de Vishwanath Chakravarti, que sustenta sua posição citando o Srimad Bhagavatam ali. Krishna diz a Uddhava que aquele que tomou refúgio nele com a devoção se encontra livre de todas as qualidades materiais. Nirguno mat apashrayaha. Agora o texto 57. Aquele que está livre de todo afeto material, que ao obter aquilo que é prazeroso ou desagradável nem glorifica nem desaprova, se encontra firmemente situado na sabedoria. Aqui Krishna descreve o comentário, que Krishna descreve a forma de falar do Jivamukta. Livre de todo afeto material, ele se encontra cheio de amor por Deus, sua glorificação é para Deus somente, e não se chateia e não
Bom, e não o aborrece nada em absoluto. Não entendi muito bem isso. Logo em seguida, Krishna vai responder a terceira parte da pergunta de Arjuna em relação à maneira em que uma pessoa de sabedoria estabelece o sistema ou retira, perdão, da pessoa de sabedoria estável e se senta, né? Vou repetir de novo aqui porque confundiu aqui. Logo em seguida, Krishna vai responder a terceira parte da pergunta de Arjuna com relação à maneira em que uma pessoa de sabedoria estável se senta ou retira do mundo. Né? Retira do mundo. Né? Agora o texto 58. Né? E quando ele retira completamente dos sentidos dos seus respectivos objetos, tal como a tartaruga guarda suas extremidades dentro de do seu casco, sua sabedoria permanece firme. Comentário. Enquanto informa Arjuna sobre a natureza dos seres iluminados, Krishna simultaneamente deixa claro aquele procedor requerido para que a pessoa alcançar a vida iluminada. Por isso ele continua com a sua resposta à pergunta mental de Arjuna no seguinte verso. Qual é a diferença entre aquele que se retira dos sentidos e de seus respectivos objetos devido a uma doença, ou inclusive por preguiça, e aquele que o faz em busca de uma consciência iluminada? Bom, agora o texto 59, né? Fala, pode que aquele que esteja encarnado jejue, enquanto em relação ao alimentar os sentidos, afastando-se dos seus respectivos objetos. Porém, o gosto pelos ditos objetos permanecerá. Entretanto, aquele que faz isto mesmo, né, no curso de experimentar um gosto superior, derivado do fato de ver a Deus, perde esse mesmo gosto pelos objetos dos sentidos. Dessa forma, ele permanece fixo. O comentário. Bom, aqui Krishna promove pramana, ou evidência válida da experiência, por cima de todas as demais formas de evidência. O sentimento rege nossa vida. Isto é tanto nossa boa quanto má fortuna, quando esse sentimento, o gosto, leva a pessoa a uma direção de animalidade, a própria vida espiritual se perde, né? Mediante a evidência das Escrituras, a pessoa deveria ser guiada pela direção oposta a que é a vida animal e da indulgência sensorial. Se bem a Escritura proporciona iluminação a respeito da realidade, somente se nos conferirá experiência quando nos ponhamos a trabalhar de acordo com os seus preceitos. Uma só gota de semente de semelhante experiência confirmará muito mais que todo um oceano de preceitos provenientes das Escrituras. Ao mesmo tempo, a experiência espiritual se ajusta àquilo que é descrito nas Escrituras, ainda que a linguagem das Escrituras será limitado em termos de descrevê-la. Devido ao fato que se diz que, de fato, se diz que o sentimento espiritual bhava ou rasa no qual está a escola de Vrajabhakti, se conduz a pessoa mais além do alcance das Escrituras. Né? A palavra param, nesse verso, indica o Supremo, aquele que desenvolve um gosto, isto é, pelo Senhor Supremo, é capaz de abster-se do gosto relacionado à indulgência sensorial. Vishwanath comenta que aqui Krishna está dizendo que unicamente a experiência do ser não será em si suficiente para retirar o gosto da vida material. Uma experiência direta de Deus será requerida para isso. E quando o poder dos sentidos, enquanto ao poder dos sentidos, Krishna aconselha Arjuna logo em seguida a ele não subestimá-los, né? Bom, então vamos lá. Então verso 61, né, do Bhagavad Gita.
Restringir os sentidos e disciplinando-se a si mesmo, a pessoa deveria sentar-se fixando a própria consciência em mim. Tal pessoa é conhecida como alguém estável em sua sabedoria. Comentário. A primeira metade do verso fala da prática, a segunda metade fala da perfeição. Esse procedimento para a pessoa sentar-se assim, como e demais práticas complementares, né? Como a de meditação dhyana, serão elaborados no 6º capítulo, que Krishna conclui sua resposta à pergunta de Arjuna com respeito a como é que alguém que iluminado se senta. Madhusudana Sarasvati reconhece que Krishna menciona aqui que ele é o Supremo para a mais excelente meta a ser alcançada, ou seja, que ele é iluminado, deveria encontrar-se absolutamente consagrado a mim, né? Assim como os ladrões são submetidos por alguém que toma refúgio no rei poderoso e, em última instância, se rendem ante aquele que tomou refúgio no rei, da forma similar, os sentidos ficam submetidos, em última instância, se rende àquela Atma que tomou refúgio em Krishna. Assim, na relação ao tema de controlar os sentidos, o elemento mais importante é fixar a própria consciência em Krishna. E ainda que uma pessoa tenha que controlar seus sentidos para alcançar isso, havendo feito inclusive em grau limitado, fará que ele se torne rapidamente exitoso devido ao poder do objeto da devoção, Krishna mesmo, a quem os sentidos estão enfocados. Da mesma maneira, o Gita não recomenda pontos focais arbitrários para o que é meditação, né? Como recurso de ênfase, né? E para replantar seus argumentos com respeito ao caminho da discriminação apropriada e inteligência iluminada, Krishna prossegue ao expor a sequência invertida daqueles eventos que conduzem à perda do próprio poder de discriminação. Enquanto que o Sthita Pragyan é capaz de controlar seus sentidos devido a que sua mente está controlada. Aquilo que acontece quando a mente fica fora do controle será descrito logo em seguida, né? Bom, quando uma pessoa contempla, outro verso aqui, né? O próximo, 62 ao 63. Quando uma pessoa contempla os objetos sentidos, nasce o apego por eles. A partir do apego, o desejo nasce. Do desejo, a frustração, e com a frustração, o engano. Quando uma pessoa está enganando, se perde a memória. E com a perda da memória, o poder da discriminação é destruído. Com a destruição da discriminação, o próprio ser fica perdido. Comentário. O ser fica perdido para aquele que sucumbe à contemplação dos objetos sentidos. O verdadeiro trabalho do yoga faz em retirar a mente de tal contemplação. Se em paz, se a mente está controlada, a pessoa poderia estar em paz, inclusive quando as circunstâncias físicas sejam perturbadoras. Se as circunstâncias físicas se encontram em ordem, porém a mente não está apaziguada, a pessoa não poderá ser feliz. Quando a mente contempla os objetos sentidos, né, carinho e apego por eles virão logo em seguida. Considerando os objetos dos sentidos como existentes para o nosso benefício, os desejamos, né? Quando sua aquisição se vê obstruída por alguma razão, aparece então a frustração e a ira. Esta ira é dirigida para aquilo que frustra nossos esforços por adquirir objetos sentidos. A partir da ira se desenvolve o engano, né? E sob a influência a pessoa desconhece o que deve ou não deve se fazer. Isso é o segundo, isso é seguido da perda da memória, né? Bom, em cuja condição a pessoa se desvia daquilo que é ensinado nas Escrituras e instruído pelo preceptor espiritual. Por sendo assim, uma pessoa naturalmente não adquire aquela compreensão e a
certeza que são características de Buddhi. A certeza a respeito da natureza, da realidade última, não surge naquele que foi atirado dentro do turbilínio, né, do desejo e a destruição. Inclusive, se tal certeza se despertasse de uma forma ou outra, a mesma não permaneceria de forma constante, por isso não poderia produzir o fruto da liberação. Sendo assim, o próprio ser fica perdido. Logo em seguida, Krishna começa a responder a quarta parte da pergunta de Arjuna relacionada à forma na qual uma pessoa iluminada caminha ou interatua ou interage, né, com o mundo. A mente de tal pessoa permanece controlada, apesar de que seus sentidos se encontrem atuando com os objetos sentidos. Outro verso aí, 64. Entretanto, inclusive ao mover-se entre os objetos sentidos, a pessoa autocontrolada que se encontra livre de todo apego e aversão, entregando o seu ser diante da jurisdição de Deus, alcança a graça de Deus. Krishna diferencia entre a pessoa a que se refere esse verso daquela descrita no verso anterior, utilizando a palavra tu. Entretanto, entre aspas, a alma iluminada pode experimentar uma interação saudável com os objetos sentidos, dado que sua mente se encontra controlada e, portanto, livre do apego, raga e da aversão, do esha. Quando os sentidos se encontram sob a influência do apego e da aversão para os objetos sentidos, a mera interação com os ditos objetos é fonte de miséria. O apego eventualmente produz o fruto do sofrimento diante da inevitável perda daqueles objetos sensoriais que desejamos, enquanto que a aversão para aqueles objetos sensoriais que não desejamos se torna diretamente uma fonte de sofrimento. Ao entrar em contato com eles, quando aquele cuja mente está controlada compreende a natureza do apego e aversão, a interação com os objetos sentidos não representa já uma causa de sofrimento. A alma iluminada interage com os objetos dos sentidos, sabendo que são propriedade de Deus. Devido a isto, a dita pessoa alcança a serenidade, sendo o próximo verso onde se analisará o resultado de havê-lo alcançado. Verso 65, então. Para aquele de mente pura, todos os sofrimentos cessam. Sem dúvida alguma, aquele que alcançou a pureza da mente prontamente desenvolve uma inteligência inalterável. Tendo aqui como o verso anterior, tanto aqui como no verso anterior, a palavra prashade, serenidade, também significa graça, a qual implica uma intervenção teísta. Sem a intervenção de Deus, a verdadeira serenidade não será possível. Texto 66. Peraí, 60. Então vamos lá, o texto 66. A menos que uma pessoa seja disciplinada na yoga, não poderá possuir uma inteligência clara. A menos que ele seja assim disciplinado, não será possível ocupar-se da meditação. Sem meditação não há paz, e como alguém pode obter a felicidade sem paz, Comentário. Tal como vimos no verso 61 deste capítulo, Krishna torna a falar aqui de como a pessoa pode fixar a mente nele. Aqueles cujos sentidos estão descontrolados não podem adquirir conhecimento portanto, não podem fixar a sua mente e inteligência em Krishna. Tais pessoas não podem ter paz e sem paz mental não há possibilidade de felicidade real. As pessoas pensam que a felicidade provém da indulgência sensorial. Porém, isso não é certo. A felicidade somente pode chegar depois de haver se controlado os sentidos. Quando os sentidos estão controlados, a mente se torna pura, e então a pessoa poderá pensar em Deus como inteligência estável e ocupar-se em meditação. Unicamente mediante tal meditação devocional poderá a pessoa alcançar uma vida iluminada e verdadeira felicidade.
Logo em seguida, Krishna ilustra seu ponto citando um exemplo. Ele deseja demonstrar como o fracasso em concentrar a mente vai resultar em um desastre espiritual. É o verso 67 agora. Hein? Qualquer um dos errantes sentidos, depois, atrás do qual a mente corra, esse sentido arrastará a inteligência da pessoa, tal como o vento arrasta o barco na água. Comentário. Esse verso declara que se as demandas, inclusive de um só dos sentidos, são perseguidas, tal empenho quita a pessoa da esperança de obter a iluminação. Todos os comentaristas têm entendido esse verso dessa maneira. Sendo assim, Yat, nesse verso, tem sido interpretado como qualquer dos errantes sentidos, tais como a mente, ou seja, atrás do qual a mente corra, somente esse sentido arrastará a inteligência da pessoa. Quanto mais será isso assim se a mente corresse de trás de todos os sentidos. Isso seria muito pior, né? Isso que ele quer falar. Esta compreensão do verso é evidenciada ainda mais através do próximo verso, onde Krishna diz que unicamente é o... Então, repetindo aí. Essa compreensão do verso é evidenciada ainda mais através do próximo verso, onde Krishna diz que unicamente a retirada completa dos sentidos conduz à iluminação. Né? Bom, agora estamos no verso 68, né? Portanto, de poderosos braços, que aquele que retrai completamente os sentidos dos objetos sentidos se encontra fixo na sabedoria. Aqui Krishna raciocina que aquele que está poderosamente armado, Mahabahu, na batalha também deveria estar, né, em relação ao controle dos sentidos. Ainda que aquele que completamente retrai seus sentidos de maneira descrita dos versos anteriores se torna espiritualmente poderoso. O termo, né, Sarvasaha, todo completamente, nesse verso é utilizado para incluir a mente junto com os sentidos. Aqui Krishna fala a respeito da necessidade do praticante. Em resposta a esse verso, Arjuna tem uma dúvida. Por que é que neste mundo não vemos ninguém que se encaixe na descrição anterior? A resposta disso, Krishna explicará a experiência do mais consumado transcendentalista. Então tá, vamos lá. O glossário, né, Akshara, significa o infalível, imperecível, imutável Senhor Supremo. E agora, a canção De noite fico atado pela bruxa Maia com um laço de desejos frutivos em volta do pescoço, assim cego sirvo inutilmente os materialistas. Siddhanta, as pessoas pensam que introspecção faz parte só do Jnana Marga, mas não, faz parte do Bhakti Marga também. Os devotos são chamados de Satam. Isso significa que eles têm que ser verdadeiros. Para praticar a Lila Smarana, você tem que ter coração purificado e, ao mesmo tempo, se sentar para fazer essa prática. Isso é dito no Gita. Se não temos o coração purificado, não conseguiremos fazer Smarana. Bhaktivinoda Thakur, outra, né? Diz, a verdadeira beleza está em você conhecer o seu próprio adhikari e atuar de acordo com ele. Outra, quando você vai hoje em dia em Varanasi, em nenhum momento é citada a passagem na qual Mahaprabhu converteu ele e seus seguidores. Então, por que isso? Satyapraya Goswami Maharaj, quando responde essa dúvida, ele disse: eu responderei de acordo com a minha fé, pois não há nada escritural sobre isso. Mas, com certeza, tal incidente ocorreu, está citado no Chaitanya Charitamrita 2 vezes. O fato de não ter nenhuma menção em Varanasi é porque eles não quiseram colocar isso pelo fato de um Mayavadi ter sido convertido por um sentimentalista que cantava e dançava. A outra, se temos desejos, não adianta querermos sentar e fazer Lila Smarana, pois iremos nos levantar para satisfazer nossos desejos.
caminho é esse. Primeiro, temos que nos envolver nesse serviço de Hari Nama Sankirtana. E depois poderemos nos sentar para fazer Smarana. Prabhupada Bhaktisiddhanta falava: Krishna irá fazer um jardim para você onde iremos sentar, assim como Haridas Thakur, e fazer Lila Smarana. O Haribhakti Vilas é o Vilação, texto 75. O mestre espiritual não deveria dar iniciação sem primeiro viver com o seu discípulo por um ano. O filosofano, a medicina cria pessoas doentes, a matemática cria pessoas tristes, a teologia pecadores. E o verso, né? Que a gente está nessa louca, Sarti Samipya, né? Um devoto puro não aceita nenhum desses tipos de liberação, né? Saloka, Sarti, Samipya, Sarupya e Ekatvam, de liberação, mesmo que sejam oferecidos para a Suprema Personalidade de Deus. Versinhos para recordar: Dijatamam Prapadante, Tanstatavi Bhajamiyaham, Mamavart Manuvartante, Manushahaparta Sarvasaha, e Kleshagni Subhada, Moksha Laguta Krit Sudurlaba, Sandranana Visheshatma, Sikrishna Karshini Chasa, e o outro Shavasidan Sarvan, Jakintya Jagaten Jagatena Tyakitena Bundinta Magridaka Sasuidana.